Então vamos lá fazer a simulação do que o Confiança precisa fazer. Claro, a gente sabe que precisa vencer as duas próximas, mas só vencer as duas próximas não vai dar o resultado que a gente quer. Então vamos lá ver o que a gente precisa fazer para conseguir a classificação nesse simulador. Então, ó, pau na máquina, tá aqui o simulador. Então, deixa eu ver se eu dou mais um zoom. Até onde o zoom... Não, aqui já tem zoom demais. Acho que tá massa. Vamos lá. Nós tá rolando agora Floresta e Ipiranga. Vamos botar aqui um empatezinho em Floresta e Ipiranga. E a rodada terminaria com Ipiranga com 23 pontos, Náutico 25, CSA 23, Confiança 22. Certo? Então, essa seria aqui abaixo do Z4. A gente ficaria a 3 pontos do Z4, a 3 pontos do G8, quer dizer. E acima da gente, né? CSA e Ipiranga com 1 ponto a mais, Náutico com 2 pontos a mais, com 3 pontos a mais, São Bernardo e São José com 3 pontos a mais. Então vamos lá para a próxima rodada. 18ª rodada, a gente precisa vencer o Belo, não tem jeito. Vencendo o Belo, ó, a gente vai a 25 pontos, o que nos deixaria, por exemplo, se a gente tivesse vencido a Aparecidense, na 7ª posição. Brusque e Náutico, a gente precisa secar o Brusque, e precisa que a má fase do Náutico continue. O Brusque já está classificado, mas vamos imaginar que o Brusque vença o Náutico. Vamos fazer essa primeira simulação com o melhor cenário possível. Nesse cenário, a gente já ultrapassou o Náutico, não tem jeito. Esse jogo aqui, pra gente, é indiferente, mas vamos botar uma vitória do Operário, já que o Operário já está classificado nessa rodada, o Alto já está rebaixado, então não vai fazer grandes diferenças. São José e São Bernardo, 2 times que têm 25 pontos, que a gente está de olho na vaga desses times. Esse jogo a gente precisa de um empate. Então vamos botar aqui um 0-0. Com um 0-0, esses times, o São José vai a 26 pontos, nos ultrapassaria em caso de vitória nessa rodada, e o São Bernardo não. CSA e Remo. O CSA tem 23 pontos. O CSA hoje tem 1 ponto a mais que a gente. CSA a gente precisa torcer para uma vitória do Remo. Então, ó, uma vitória do Remo aqui deixaria o CSA segurinho ali com os 23 pontos deles. Manaus e Floresta, para esse caso aqui, não nos atrapalha muito. Então, 1-1. Volta Redonda e Figueirense. Nesse caso, vamos olhar a posição do Voltaço. O Voltaço tem 27 pontos. Pode ser que a gente ultrapasse o Voltaço em pontos. Então, vamos secar o Voltaço também. Ó. Vitória do Figueirense. Uma vitória do Figueirense deixa o Volta Redonda ali na 5ª colocação, a 2 pontos acima da gente apenas. Paysandu e Pouso Alegre. O Paysandu tem 26 pontos. Esse é o resultado mais inesperado, que seria uma vitória do rebaixado Pouso Alegre. Mas sonhar e simular até então é de graça. Então a gente seguraria aqui o Paysandu com 26, a gente ainda estaria no G8. Aí teria América e Aparecidense. Pra gente é indiferente, eu vou botar 1-1 aqui e dane-se. E São Bernardo e Ipiranga. São Bernardo e Ipiranga. Na verdade, eu tava botando um empate aqui pro Amazonas e São José, mas eu acho que é melhor a vitória do Amazonas. E aí deixaria o São José com os mesmos 25 pontos. São Bernardo e Ipiranga, aí nesse caso, a gente já está contando com o empate do Ipiranga hoje. Não é isso? Então, São Bernardo e Ipiranga, a gente vai ter que torcer para um novo empate, porque qualquer um vencendo vai nos ultrapassar. Então, vamos botar um empatezinho aqui em 0-0. Beleza? Fecharíamos a próxima rodada no G8.
tinha que tudo dar muito certo. A gente fecharia a próxima rodada no G8. A gente terminaria na 8ª colocação com 25 pontos e 7 vitórias contra os mesmos 25 pontos de São José e Náutico, mas os outros times teriam apenas 6 vitórias. Para isso acontecer, a gente teria que ter uma vitória do Brusque sobre o Náutico, uma vitória do Amazonas sobre o São José, uma vitória do Remo sobre o CSA, uma vitória do Figueirense sobre o Volta Redonda. Não mudaria tanto a nossa colocação, mas é bom deixar mais alguém para o aperreio. Uma vitória do Paysandu sobre o Pouso Alegre e um empate entre São Bernardo e Ipiranga. Então, é esse o cenário. Vamos ver o que, vocês acharam do cenário ao final dessa próxima rodada. Olha, gastei 1 hora no simulador hoje. O 8º deve passar com 28 pontos. E o Z4 deve fechar com 21. Ó, tem o Botafogo da Paraíba sábado. Ganhar dos caras de uma pessoa é difícil, mas tudo pode acontecer. Ó, CSA e Remo tem que ser empate. Aqui, ó, São José versus Amazonas. Esse eu me atrapalhei. Olha, boa noite, Mike. Sei que tudo no Confiança é com dificuldade, mas eu acredito no Confiança agora. Devia fazer um programa só das lambanças que a nossa defesa cometeu. Os pontos fazem falta agora. Expedito, eu pensei em fazer isso, mas eu acho que é expor demais os jogadores. A gente já criticou, já cornetou, já botou muito nota baixa. Eu acho que realmente já seria pegar um pouquinho no pé demais dos caras. Agora vamos tentar fazer uma simulação, né, para fechar essa rodada um pouco mais otimista. Um pouco mais otimista. Um pouco mais otimista, não. Aqui está muito otimista. Um pouco mais realista. Eu acho que, sinceramente, uma vitória do Brusque no Augusto Bauer em cima do Náutico não é nada demais. Eu acho, sinceramente, que o Amazonas dificilmente vai sair derrotado de Porto Alegre, mas eu vou botar um empate aqui, levando em conta a força do São José em casa, e só esse empate do São José já tira a gente do G4, do G8. Alguém falou que seria melhor um empate de Remo e CSA, realmente, porque uma vitória do Remo deixaria o CSA ali vivo. Então, ó, jogando um empate aqui, o que eu não acho nada de outro mundo. Eu acho, sinceramente, que eu vou botar um empate aqui no Figueirense e Voltaço. Aqui não tem jeito, temos que botar mesmo uma vitória do Paysandu. E eu acho que realmente esse jogo aqui de São Bernardo e Ipiranga não seria nenhuma coisa de outro mundo ser ter ser um empate. Com esse cenário mais realista, a gente vencendo o Belo na última rodada, a gente ficaria fora do G8 com 25 pontos, com 25 pontos atrás do São José. São José teria 26 pontos, o São Bernardo também 26 pontos. A gente ficaria aqui fora do G8 por conta da entrada do São José, que eu acho que empataria esse jogo. Ou seja, de todos os resultados que eu mudei aqui, não adianta secar o Paysandu. Eu acho que a gente tem que focar muito nesse jogo aqui de São José e Amazonas. Muita coisa passa por esse jogo. Porque se o Amazonas vence São José e segura o São José lá embaixo, os outros resultados são muito factíveis de acontecer. O Brusque venceu o Náutico, CSA e Remo se embolarem aqui, um empate ou até mesmo uma vitória do Remo. Esse jogo aqui interfere pouco na gente, mas quanto menos pontos do Voltaço, melhor. Esse jogo aqui, vamos esquecer, tem que ser na conta do milagre. E também eu vejo muita possibilidade do São Bernardo, que estava 2 meses sem ganhar, não conseguir vencer o Ipiranga, que não é um bom visitante. Então, eu acho que esse cenário é muito factível de acontecer. Talvez o resultado mais difícil disso aqui é a nossa vitória. O que é que vocês acham do resultado mais... agora da visão mais racional? Ó,
Ai, Mike, para esse programa que o Espírito sugeriu, convido o Jones. Eu tenho que trazer Jones aqui um dia. Só vamos entrar no G8 na última rodada, é claro, vencendo todas. Pois é. Vamos lá seguir agora para a próxima rodada, né? Já fizemos o cenário mais otimista, onde a gente termina essa rodada no G8. Fizemos o cenário realista e para a próxima rodada vamos fazer a mesma coisa, o cenário otimista e o cenário realista. Vamos lá. Com esse cenário realista, o Remo, se vencer a gente, ele se vencesse, ele até nos alcançaria em. Não, o Remo e Altos é indiferente. Amazonas e CSA. Cara, o Amazonas vem. Eu vejo aqui o Amazonas bem favorito mesmo. Acho que esse é bem realista. Quem tá na fase otimista aqui. Operário e Brusque é indiferente pra gente. Náutico e São Bernardo. Náutico e São Bernardo, a gente tem que torcer aqui pelo empate. Pouso Alegre e São José. Vitória do Pouso Alegre. Vitória do Confiança sobre o Paysandu. Esse aqui é indiferente pra gente. Esse aqui é indiferente pra gente. E nessa última rodada, o Ipiranga não pode vencer o Belo. E o Belo já teria 29, já está com 29 pontos. Não nos importa muito, então a gente tem que torcer para uma vitória do Belo. E aqui nós temos Figueirense e Manaus. Vou botar um empate aqui porque não nos afeta em nada. Nesse cenário mega otimista, o Confiança terminaria em sétimo lugar. E olha só, o G8 fecharia com 27 pontos, o São Bernardo pegando a última vaga. Ou seja, os dois que lideraram o início da competição terminariam o G8 ali nas lanternas. Mas o que importa está no G8. Esse é o cenário otimista, um cenário onde o Amazonas vence, o Amazonas classificado vence o CSA, um cenário onde nem São Bernardo e nem Náutico vencem, um cenário onde o Pouso Alegre vence o São José lá no Manduzão, um cenário onde a gente vença o Paysandu, óbvio, um cenário com vitória do Belo já classificado sobre o Ipiranga lá em Erechim, em um cenário, acho que esse jogo do Valtaço. Esse jogo do Valtaço ele diz pouca coisa pra gente. E aqui esse também Figueirense e Manaus diz pouca coisa pra gente. Esse é o cenário mais otimista. No cenário mais otimista, a gente termina em sétimo lugar com 28 pontos. O que é que vocês acham desse cenário? Ó, o Leônidas botou. Alguns devem poupar na última rodada. O Amazonas pode ser um desses, exato. Pode acontecer disso. Mas pode acontecer, Leônidas, como aconteceu em 2019. Não sei se em 2019 vocês lembram que o Náutico poupou contra o Santa Cruz na última rodada e ainda assim o Náutico ganhou. Porque se o Santa Cruz ganha aquela partida, a gente estava fora do G4. E teve uma combinação também dessa bem esdrúxula em 13 Botafogo, ainda que o 13 estivesse brigando contra o descenso, mas em determinado momento o 13 não caía mais e ele acabou jogando muita bola mais para fazer o mal do Botafogo. Mas existe a possibilidade até do time com time misto e acontecer uma atrapalhada e o time que está precisando da vitória não se classificar. Agora vamos para o cenário mais realista. Um cenário mais realista. Vamos lá. Vamos imaginar no Carlos Zammit o Amazonas misto já desmobilizado deve empatar com o CSA, que não está com esse time todo também não. Empatando com o CSA. Eu vejo aqui uma possibilidade real de uma vitória do Náutico nos aflitos. Uma vitória do Náutico nos aflitos contra o São Bernardo já seria o segundo jogo de Bruno Pivetti, talvez uma mudança de clima. O Náutico já mostrou que tem um time forte, não acho nada de outro mundo. Esse Pouso Alegre e São Bernardo não dá.
Isso aqui é São Bernardo, ou São José vence essa partida tranquilamente. Essa aqui indifere pra gente, essa aqui indifere pra gente. Aí vem esse Ipiranga e Botafogo. O Botafogo vai chegar aqui com 29 pontos, correndo quase risco nenhum. Eu vou colocar 1-1. 1-1 não nos atrapalha tanto. E esse não nos atrapalha tanto também esse último jogo. Uma vitória dos. Mesmo uma vitória do Ipiranga aqui nessa rodada final contra o Belo não nos atrapalharia tanto. Qual jogo aqui que pode azedar pra gente? É uma vitória, acho que do CSA. Não. Agora, enfim, não. Deixa eu botar aqui o empate. Nesse cenário aqui mais realista, a gente ainda chegaria em oitavo lugar, ainda ficaria no G8. Esse é o cenário mais realista que a gente tem aqui. O Confiança ficaria ali atrás do Botafogo, imediatamente acima do Náutico, na oitava posição. A gente superaria o Náutico, mesmo o Náutico ganhando a última rodada, no saldo de gols. Mas a gente tem que torcer muito que o Náutico tropece contra o Brusque na próxima. Lembrando que o Brusque já vai chegar na próxima classificado. Então, esse é o cenário mais realista. O que é que vocês acham desse cenário realista? Ó, deixa eu botar a tela cheia aqui. CSA, Ipiranga, Náutico, São Bernardo e São José. De 5, a gente tem que ser melhor que 4, é muito difícil. Ó, o Gabriel falando aqui da zaga. Mike, o São José vence o Pouso. Eu tava fazendo o cenário mais otimista. Eu terminei com o cenário mais realista, com o São José vencendo. Ó, se Náutico, São Bernardo e São José vencerem pelo menos uma partida, não dá para pegar. DG, o Náutico tem 6 vitórias. Se vencer uma, vai a 7. Nós ficaremos com 8. Idem para o São Bernardo. Vai dando certo para nós na próxima rodada. Além do jogo na última, o que vejo mais importante é acompanhar o resultado de Náutico e São Bernardo, porque Pouso Alegre e São José, tudo pode acontecer. Cara, Pouso Alegre e São José pode botar a vitória para o São José, a menos que alguém pague uma grana aí violenta ou o São José dê uma desesperada com o G8 aí, mas enfim. Agora vamos tentar puxar um cenário aqui pessimista nessa última rodada. Um cenário pessimista na última rodada seria uma vitória do CSA, São Bernardo. São Bernardo, uma vitória do São Bernardo. Vitória aqui do Pouso Alegre já foi. E vitória do Ipiranga já foi. Então, ó, no cenário mais pessimista, é uma vitória do São Bernardo nos aflitos. Porque o São Bernardo iria a 29 e a gente mesmo com 28 não ganharia. Lembrando que na rodada passada a gente terminou simulando o cenário realista. Um cenário onde o Brusque vence o Náutico, um cenário onde o Amazonas consegue um empatezinho com São José. Essa aqui é mais ou menos otimista. Um cenário de empate de CSA e Remo, lembrando que o Remo ainda tem uma chance um pouquinho pequena de rebaixamento. Uma vitória do Paysandu sobre o Pouso e um empate aqui do São Bernardo com o Ipiranga. É um cenário otimista, é um cenário realista indo para o otimismo. E esse cenário realista indo para o otimismo, tudo vai depender desse jogo aqui de São Bernardo e Náutico. Se a rodada 18 for perfeita, tudo vai ser decidido nos aflitos. Uma vitória do São Bernardo, classifica o São Bernardo.
O empate classifica a gente e elimina Náutico e São Bernardo. E uma vitória do Náutico não classifica o Náutico. O Náutico teria que, por sua vez, já secar o Confiança para poder pegar essa última vaga. Ou seja, se tudo der certo na próxima rodada, tudo vai passar por Náutico e São Bernardo. É isso. Acho que é toda uma boa simulação. Claro que a gente pode fazer diversos cenários, mas a gente passaria a noite toda aqui brincando disso.